Meu povo, o que tem no meu balaio hoje? Tem broche e after party. Isso mesmo, meus amores. Hoje o balaio da gata tá fedendo a whisky caro, jatinho e putaria de luxo com senha VIP. Em abril de 2024, o banqueiro Daniel Vorcaro resolveu fazer uma homenagem pro ministro Alexandre de Moraes em Londres. Homenagem? Foi um jantar de 2,7 milhões reais no Annabel's, clube mais chique que até fantasma de rei tem que pedir licença. E whisky Macallan que custa mais que salário de professor. Tudo bancado pelo amigo banqueiro. Depois do jantar oficial com cara de nós somos sérios, vem o after party na suíte presidencial. E aí aparece o tal do broche. Não é broche de formatura não, é pulseira de rolê de putaria oficializada. Quem ganhava o broche ganhava acesso livre pro quarto das suicinhas. Relatório da PF de 200 páginas confirma tudinho. Gente, broche senha, pode entrar e se divertir, excelência. Que lindo, né? O evento era paralelo ao Fórum Jurídico Brasil de Ideias, patrocinado pelo Banco Master. Tinha Moraes, Toffoli, cúpula dos três poderes. Moraes estava com a esposa Viviane. E segundo o relatório, ele não pegou o broche. Ou pelo menos não contaram pra gente. Vorcaro ainda bancou Hotel de Península com diária de 8 a 22 mil reais. Jatinho, primeira classe, tudo pra galera do judiciário. O cara tem hobby de agradar a autoridade com festão e broche incluso. Que empreendedor, hein? Isso não é lobby, meus filhos. Isso é suborno com open bar de suicinhas. Isso é proximidade excessiva ou é putaria chique com nota fiscal? Banqueiro pagando milhões para ministro do Supremo se sentir o rei da putaria, enquanto o povo rala para pagar conta de luz. A PF está investigando, o relatório já foi para a CPMI do INSS e para o próprio STF. Já deu para afastar Toffoli de uma relatoria, mas o STF correu e soltou nota. O número não é do Moraes, né? Tá bom, anotado. O número não é, mas o broche é real, o after é real, o relatório de 200 páginas é real. O resto é fake news, né? As redes tá um circo. Deltan, Sargento Lima, Metrópolis, todo mundo rindo ou chorando. E com razão. Enquanto a gente luta para não virar estatística, tem ministro recebendo broche de acesso VIP para relaxar. Não é só fofoca. Isso é o Brasil mostrando que o poder não tem vergonha na cara, tem broche na lapela. Engraçado, ninguém preso, ninguém caçado, ninguém devolvendo dinheiro. É só mais um capítulo da novela Judiciário e Dinheiro se amando em alto nível. Vorcaro tá sendo investigado por um monte de coisa, mas essa festinha do broche vai entrar pro Guinness de vergonha alheia. Não tô aqui pra dar lição de moral, tô aqui pra rir da cara de pau. Porque se o povo não debochar disso, aí sim vira normal. E normalizar putaria de luxo com o ministro não é o Brasil que eu quero. Fica o questionamento irônico. Até quando vamos fingir que isso é só evento social? Deixa seu comentário aí embaixo. Você acha que é luxo inocente ou é influência com broche incluso? E aqui é no pelo da gata! O que tem no meu balaio hoje, meus amores? Hoje o balaio tá tão podre que até o lixo de Brasília tá com inveja. Tá fedendo a dinheiro sujo, toga de grife, gravata de seda e hipocrisia grossa pra passar manteiga. É o caso Banco Master, o escândalo que transformou o Brasil num all-you-can-eat de corrupção. Todo mundo sentou na mesma mesa do Daniel Vorcaro e comeu até o talo. O prato principal, consultoria, né? Claro, porque ninguém aqui é ladrão, todo mundo é consultor. Senta que lá vem podre fresquinho. O Estadão jogou a granada. O Banco Master declarou 65 milhões em pagamentos. Segura o riso, segura o vômito. Olha a lista de VIPs. Michel Temer levou 10 milhões de reais por mediação jurídica. Ele confirmou, claro, né? O homem que inventou o jeitinho agora cobra por hora como personal trainer de emenda. Meirelles, 18,5 milhões. Manteiga, 14 milhões. Rueda, 6,4 milhões. Lewandowski, 6,1 milhões para o escritório da família. ACM Neto, 5,4 milhões. Até o Weingarten levou 3,8 milhões. Resumo, o Banco Master era o patrocinador master da República. Era tipo um pix coletivo da hipocrisia. Todo mundo jura que foram serviços legítimos. Claro, 94 reuniões de 3 horas, pareceres jurídicos, a consultoria mais cara desde o Mensalão 2.0. Pago 50 reais pro meu contador e ele já me xinga. Imagina o que 80 milhões compra. Aí o Metrópolis deu nocaute, o mesmo banco pagou 80,2 milhões pro escritório da esposa do Alexandre de Moraes. 80 milhões, gente, em 22 meses, 3,5 milhões por mês. Enquanto o Xandão salvava a democracia no 8 de janeiro, a Viviane salvava a conta bancária do Master. Que casal power! Um julga o golpista, o outro fatura com o banqueiro golpista. Tipo, ela salva o caixa, ele salva a toga. Perfeito, né? E o Vorcaro mandava zap pro Moraes perguntando, conseguiu bloquear? Bom dia, ministro, já lavou o dinheiro hoje? Aí o Lula, mestre supremo da ética nacional, o cara que passou 580 dias preso por corrupção, resolveu dar um conselho de irmão pro Moraes e contou publicamente, companheiro Alexandre, não permita que esse caso jogue fora sua biografia. Olha a cara de pau, Lula dando lição de moral pro Xandão. Traduzindo do lulês, se declara impedido antes que vire meme eterno.
Formou o PT no maior clube de consultoria e agora vira coach de reputação. Enquanto Vorcaro negocia delação, o Moraes faz o quê? Tira da gaveta uma ação antiga do PT para limitar delações premiadas e coloca na pauta agora! Malu Gaspar chamou de Xandão tira da gaveta ação do PT para limitar a delação. E o Xandão já prepara o terreno. Delação? Só com limite constitucional, meu filho. Ah, o jeitinho brasileiro na política, sempre com um toque de ironia. Até a Malu tá de cara. O justiceiro virou escudo humano. E para fechar o circo, Justiça americana autorizou fuçar todos os bens do Vorcaro nos Estados Unidos. De 32 milhões de dólares, obras de arte de 49 milhões, o cara escondia dinheiro igual criança esconde bombom. Resumo do filme, pagava ministro, ex-ministro, ex-presidente, desviaram milhões. E ainda sobrava grana pra comprar quadro como pão na padaria. Todo mundo jura que não sabia de nada. Claro! Ninguém sabia, era só consultoria. Todo mundo inocente, com a conta no vermelho. Então é isso, meus amores. Aqui é no pelo da gata. O que tem no meu balaio hoje? Ah, meus gatos, hoje o balaio tá cheirando a dinheiro sujo, mansão de 12 milhões à vista e o ministro do Supremo que virou corretor de imóveis da família enquanto posa de paladino da moralidade. Aqui lá vem história. E segura o riso porque o circo tá pegando fogo. Alexandre de Moraes, em 5 anos no STF, a família dele comprou 23,4 milhões de reais em imóveis. Tudo à vista! Triplicou o patrimônio imobiliário, de 8,6 milhões em 2017 para 31,5 milhões hoje. Mansão de 776 metros quadrados no Lago Sul por 12 milhões. 2 apartamentos de 3 milhões cada no Jardim América. Outro no Jardim Paulista. 2 em Campos do Jordão. Tudo pela holding da esposa, Viviane Barci de Moraes. Você rala para pagar aluguel de 2 mil, o ministro está multiplicando o patrimônio à vista. E de onde veio essa grana toda, hein, gente boa? Ah, vem do Banco Master, o mesmo banco que fechou contrato de 129 milhões em 3 anos com o escritório da Viviane. O salário do Moraes é 46 mil por mês. Em 3 anos ele não ganharia nem 2 milhões. Mas o escritório da patroa faturou 129 milhões do banco do Daniel Vorcaro. Coincidência? Claro que é. Coincidência do tamanho da mansão de 12 milhões. O gatuno é esperto demais. Vorcaro está preso desde março na Operação Compliance Zero. A PF apreendeu 9 celulares dele. Sabe quantos vídeos tinha? Mais de 8 mil! 8 mil vídeos! Tem foto com político, reunião, tudo. O cara tá negociando delação e a PF tá analisando com calma. Porque o material é podre demais. O blog do Caio Junqueira na CNN soltou a bomba. A situação do Moraes é pior que a do Toffoli. Pior! No caso do Toffoli, era só compra de resort. Tem elementos de atuação direta em favor do banqueiro. Traduzindo, o ministro estava trabalhando para o banco. E o que o STF está fazendo? Está vazando contra o Cássio Nunes Marques para barrar inquérito, jogando sujeira no filho dele para fragilizar o voto. Mas hoje o Estadão jogou a bomba no editorial. É preciso investigar os ministros do STF. Boné tem que abrir inquérito contra Moraes, Toffoli e Nunes Marques. Senão a omissão da PGR vai ser vista como um acobertamento puro. Ah, e tem um detalhe que deixa tudo mais lindo. Boné também estava tomando uísque. Em 2024, em Londres, Vorcaro pagou quase 3 milhões de uísque para Moraes, Toffoli, Gonê e diretor da PF. Todo mundo brindando com uísque pago pelo banqueiro preso. Resumo da ópera, meu povo. O ministro que mais fala em democracia tá com a família nadando em mansão paga, com dinheiro de banco investigado. O banco que pagou fortuna pro escritório da mulher dele. O dono do banco preso com 8 mil vídeos no bolso. E o procurador-geral que deveria investigar estava bebendo uísque pago pelo mesmo banqueiro. O milagre da multiplicação, meu povo! O gatuno é esperto demais. Um ministro que triplicou patrimônio à vista, casou o escritório com um banco podre e agora torce para enterrar o caso. Não é normal, é nojento, é um show de horrores. E aqui é no pelo da gata! Apertem os cintos, porque hoje o balaio tá turbulento! Segura o café, porque o cheiro hoje não é de café. É de querosene com hipocrisia premium. Ah, meus gatos e minhas gatas. Sabe aquele homem que vive dizendo o que você pode falar? O que você pode pensar? O que você pode postar? Pois é, ministro Alexandre de Moraes. O fiscal da fala, o guardião da democracia, o homem que transforma a opinião em risco institucional, agora aparece voando. E não é metáfora não, é voo mesmo. 8 vezes, 7 delas em jatinhos da Prime Aviation. E aqui não é história de internet. Tem registro, tem data, tem rota, tem documento, tem rastro. E rastro não é opinião. Agora segura, porque começa a parte que parece roteiro de série. Enquanto o ministro estava lá em cima, 10 mil pés, com vista privilegiada, lá embaixo o escritório da esposa, Viviane Barci de Moraes, faturava 3,6 milhões por mês de um banco. Por mês. Que banco é esse? Banco Master, ligado ao nome de Daniel Vorcaro. Coincidência, né? Brasil é o único lugar onde coincidência tem contrato, CNPJ e rota aérea. Mais de 129 milhões no total.
Tudo em compliance. Compliance. Que palavra elegante. Que palavra bonita, quando tudo precisa parecer organizado no papel. Vem a resposta oficial. E aqui é onde o espetáculo começa. Não voamos com ele. É fantasioso. Usamos táxi aéreo. Claro, não era o dono, era o avião do dono. Não era com ele, era dentro do jato dele. Não era relação, era só uma coincidência insistente com agenda, rota e recibo. É o novo pacote brasileiro. Vínculo sem contato, benefício sem origem, coincidência recorrente. Enquanto isso, você aí fala alguma coisa, posta alguma coisa, questiona alguma coisa e pronto, risco à democracia. Mas quando envolve milhões, quando envolve jatinho, quando envolve gente grande, vira interpretação equivocada, narrativa distorcida, relatório fantasioso. Fantasia? Fantasia? Fantasia é acreditar que tudo isso aconteceu por acaso. Fantasia é achar que milhões caem do céu e pousam sempre no mesmo lugar. Fantasia é achar que avião escolhe passageiro sozinho. Se fosse você, problema. Se fosse outro, escândalo. Se é autoridade, versão oficial. E sabe o que mais impressiona? Não é o voo, não é o dinheiro, é a cara de pau. Não basta acontecer, tem que acontecer e depois te dizerem que você não viu. O Brasil virou um lugar curioso, onde a gravidade não funciona igual para todo mundo, para o cidadão tudo cai, para a autoridade tudo decola. Inclusive explicação. E aí você junta tudo. 8 voos, milhões por mês, mais de 100 milhões no total, um banco no meio, um nome recorrente e uma explicação que não fecha. E ainda querem chamar isso de fantasia. Hoje o balaio da gata não trouxe fofoca. Trouxe uma coisa muito mais incômoda, coincidência demais e explicação de menos. E quando a explicação precisa de tanta manobra, é porque a turbulência é real. Aqui é no pelo da gata. Hoje o balaio veio com um vídeo extra e com cheiro de enxofre. Sim, porque o diabo veste toga. Ah, meus queridos, o ministro Moraes mandou tirar todos os drones da casa do Bolsonaro. Raio de 100 metros. PM pode abater na hora. Coitadinho do Xande, com tanto medo de imagem. E hoje mesmo, deu 24 horas para a defesa explicar a fala do Eduardo, que gravou vídeo nos Estados Unidos. Ele disse que ia mostrar pro pai e provar que não dá para calar o movimento, e já querem explicação. É a nova lei, a Lei Xande de Moraes. Que ironia, não acham? Um deboche afiado. E mais uma, proibiram o livre acesso dos filhos na casa do Bolsonaro. Parabéns, excelência, isso aqui é sadismo de beca. Agora tem regra pra tudo, sem drone, sem vídeo, sem foto, até filho com horário marcado. Nunca existiu isso. Estão tratando prisão domiciliar como presídio. Isso não é normal. Bolsonaro isolado, sem aparecer, sem falar, sem receber nem vídeo do filho. Isso é pressão psicológica travestida de medida humanitária. Querem que ele desapareça da cabeça do povo? Isso não é privacidade. É apagamento. É controle de narrativa. Tornozeleira, casa vigiada, drone proibido, vídeo investigado e filho visitando com horário marcado. Que benefício humanitário generoso. Enquanto isso, outras coisas somem, são esquecidas, são ignoradas. Oi, Moraes. O Brasil também vai te dar um prazo. 24 horas é o prazo para explicar 129 milhões e as conversas com o Vorcaro. Mas aqui, 90 dias de pressão. Isso não é justiça, isso é perseguição, isso é poder sem limite. Aqui é no pelo da gata! Hoje no balaio a carga tá pesada para caminhoneiro. E leve demais para quem tem toga e contrato milionário. Pesado de hipocrisia, pesado de arrogância togada e principalmente pesado de 2 pesos e 2 medidas. O prato principal dessa festa de toga que o STF chama de justiça. O ministro Alexandre de Moraes liberou a execução de 7 bilhões e 100 milhões de reais em multas contra caminhoneiros autônomos, contra pequenas transportadoras, contra o coitadinho que tem um caminhão e um sonho. Quem foi que nomeou o STF de cobrador de pedágio da revolta popular? De 100 mil por hora. Teve caminhoneiro que levou 147 milhões. Multa de 100 mil reais por hora de bloqueio, por CPF, por CNPJ. Tem caminhoneiro de Mato Grosso que levou 147 milhões na cabeça. 147 milhões! O cara não tem nem isso tudo em patrimônio. Mas o STF acha que tem. Que justiça mais generosa! Como multar um mosquito por ter atrapalhado o sono de um elefante de beca? Ah, que belo equilíbrio! Protestar virou crime, discordar virou multa. Mas só para um lado, claro. Aí é rapidez exemplar. Ah, mas o STF não perdoa desacato.
O STF é rápido, implacável, cirúrgico, quando o alvo é o povão de direita. Aí é show! Conta, penhora de caminhão, penhora até da alma se puder. Carta de ordem 209/26 voando como mandado de prisão para o último bolsonarista vivo. Que beleza! Enquanto isso, um rombo de mais de 40 bilhões. Dinheiro do povo, da aposentadoria. E quem aparece no meio desse circo? O Lulinha, sim, o Fábio Luiz, o primogênito do pai dos pobres. Que família mais honesta! A CPMI do INSS quebrou o sigilo dele e achou 19 milhões e meio de reais em movimentações suspeitas. 19,5! Troco de padaria, né? E o STF? O STF. O ministro Toffoli teve que sair da relatoria porque o celular do dono do banco estava cheio de "Oi, querido". Que coincidência! O escritório de advocacia da esposa do Alexandre de Moraes faturou 75 milhões de reais. Belo serviço jurídico, hein? Um paga, o outro recebe. Que sistema eficiente. Deve ser o único serviço do país que paga tão bem e ainda vem com blindagem de toga. É isso que o Supremo chama de Estado de Direito? É isso que chamam de combate à impunidade? Me segura que eu tô rindo! É isso que vendem como defesa da democracia? Democracia para quem, meus senhores? Para quem tem jatinho e contrato milionário com ministro! Isso não é justiça, isso é vingança de classe. Isso não é direito, isso é ditadura de beca. Que espetáculo! Que não tem dois pesos e duas medidas. Tem um peso só e ele sempre cai no mesmo lado. Aqui é no pelo da gata! O que tem no meu balaio hoje? Meu povo, segura o rojão que hoje o balaio tá fedendo a gato molhado e medo puro. Sim, é um balaio de gato em Brasília! Olha só o que o STF fez na quinta-feira. Por 8 votos a 2, esses senhores togados, esses guardiões da Constituição, enterraram vivo a CPMI do INSS. Só Mendonça e Fux quiseram continuar. O resto, Dino Moraes, Aninho, Nunes Marques, Toffoli, Carmen, Gilmar e Fachin, votou para fechar a porta, bater a chave e jogar fora. Por quê? Porque a comissão, meus amores, estava chegando no osso. Estava fuçando o Banco Master, o banqueiro Daniel Vorcaro preso em delação e os vazamentos pipocando como pipoca na panela quente. Conversas dele com autoridades, contratos milionários, o escritório da esposa do Alexandre de Moraes recebendo uma fortuna do banco, tudo isso dentro da CPMI. Tudo sigiloso que virou manchete, tudo apontando pro coração do poder. E aí? O gato miou forte demais, o STF sentiu o cheiro de que a coisa ia passar do INSS, ia passar dos velhinhos roubados e ia chegar na porta da casa deles. Medo? Medo não, pavor. Pavor de ver o banqueiro master virar o fio que puxa toda a merda. Pavor de ver ministro do STF no holofote, com nome sujo, com ligação exposta, com esquema de consignado bilionário que sugou aposentado como sanguessuga. Eles não falaram separação de poderes. Falaram de vazamento criminoso, de desvio de finalidade. Traduzindo, para de fuçar onde não deve, porque o próximo nome que vai sair é o nosso. Enterraram a CPMI no mesmo dia que o relatório ia sair com indiciamentos pesados. Coincidência? Eu chamo de blindagem institucional. Agora a oposição já está com o MS na mão para forçar a CPI do Master no Senado. Mas olha o recado que o STF mandou. Podem tentar, mas nós somos os donos do jogo. Pois eu te digo, meu povo, quando o Supremo tem medo de investigação, não é o Congresso que está abusando, é o Supremo que está com a mão suja. E aqui, meu povo, é no pelo da gata! E aí, galera do balaio, o que tem no meu balaio hoje? Hoje tem um clássico brasileiro. Quando o poder investiga você, é rápido. Quando você investiga o poder, vem questionário. A CPMI do INSS está investigando fraude pesada e aparece uma mensagem, atribuída a um número vinculado ao STF no dia da operação. Conseguiu bloquear? Bloquear o que exatamente? Não prova nada sozinho, mas também não é exatamente irrelevante. Quem usou esse telefone funcional nos últimos anos? Aí a CPMI faz o básico. Quem usou esse telefone funcional nos últimos anos? Sem quebra de sigilo, sem conteúdo, só identificação administrativa, prazo 2 dias úteis. Aquela ficção jurídica brasileira. E o STF responde: qual o motivo, qual a finalidade, qual o alcance? Tradução: antes de responder, quer saber por que vai responder. O mesmo sistema que em outras situações age com rapidez quando entende haver risco institucional, agora pede detalhamento para liberar dado administrativo. É o famoso, para fora é agilidade, para dentro é formulário. Imagina o contrário. Congresso dizendo para o STF, explica melhor por que você quer saber. Ia ser resolvido rapidinho. E no meio disso tudo, continua ecoando. Conseguiu bloquear? Coincidência? Pode ser.
mas é o tipo de coincidência que pede explicação. No fim, transparência com filtro, investigação com senha, poder com controle de acesso. Aqui, meu povo, aqui é no pelo da gata! E aí, meus gatos e gatas do balaio? O que tem no meu balaio hoje? Tem ironia institucional, daquelas que doem. Segura o leite, hoje não é miado, hoje é arranhão. Vocês lembram quando 48 horas virou ferramenta de poder? Não era prazo, era recado. 48 horas para explicar, 48 horas para entregar, 40 horas para se justificar. E se não cumprisse? Bom, você já sabe. Porque no Brasil recente, prazo não era só jurídico, era instrumento de pressão. Só que tem um detalhe que ninguém controla. O tempo não respeita a hierarquia. E agora o cronômetro virou. Sim, um ofício, simples, formal, direto, do Senado para o Supremo, pedindo algo básico, quase ingênuo. Quem usou um telefone institucional para falar com investigados antes de uma prisão? E mais, 5 anos de histórico. 5 anos. Agora para, respira, porque isso aqui não é detalhe técnico, isso aqui é rastro. E rastro, quando aparece, não pede autorização. A resposta veio rápida. Não fui eu, não conheço, pode ser clone. Sempre tem um clone. Curioso isso. Mas agora tem um elemento novo no jogo. 48 horas. O mesmo prazo, a mesma régua, a mesma lógica, só que invertida. E aí o balaio observa em silêncio. Quando o prazo era para os outros, era urgência. Agora que é para dentro, vira cautela? Vai cumprir ou vai reinterpretar o próprio método? Porque aqui não é sobre pessoa, é sobre padrão. E padrão não mente. Quem normaliza exceção, um dia vira exceção. Quem usa o tempo como arma, um dia sente o corte. E aí, meus gatos, a pergunta não é jurídica, é quase filosófica. Existe prazo igual para todo mundo? Ou existe prazo conforme o endereço? Porque se a resposta depender de quem está sendo cobrado, a gente não está falando de justiça, está falando de controle, e controle, quando exposto, não gosta de prazo. Então me diz, o relógio corre igual para todos? Ou esse também vai ser relativizado? Porque hoje, o balaio não veio leve, veio com cheiro de queimado. No Brasil, quando o sistema começa a responder para ele mesmo, não é crise, é revelação. E aqui é no pelo da gata. O que tem no meu balaio hoje? Me veja uma coisa. Você já viu alguém delatar antes mesmo de delatar? Pois é. Tem gente que não chama isso de pré-delação, mas deveria. Porque o que aconteceu aqui não foi silêncio. Foi recado, foi pressão. E no final, foi colaboração. Sim. Vorcaro não esperou o roteiro. Ele começou a escrever o próprio. E, pelo visto, acabou com o estoque de probiótico em Brasília. Brasília sentiu. E quando Brasília perde o sono, é porque alguém mexeu onde não devia. Isso parece isolado ou parece estrutura? Porque quando começa a aparecer conexão demais, ou você ignora, ou você entende. E quem entendeu, tá preocupado. Ah, é só fofoca. Curioso como essas fofocas nunca morrem. Elas evoluem. E quando você vê, viraram pauta. O estado do Bolsonaro assustou. E não foi pouco. E não foi só o público. Porque quando o risco aumenta, o cálculo muda. Agora observa um padrão. Quem poderia falar, não fala. Quem poderia explicar, não aparece. Quem poderia esclarecer, some. Coincidência ou contenção? Surgem histórias. Algumas confirmáveis, outras não. Mas todas apontando na mesma direção. Preocupação, não necessariamente com pessoas, mas com consequências. E isso diz muito. Quando uma decisão ignora um alerta, ela vira risco. Quando esse risco quase se concretiza, e ninguém gosta dessa palavra, responsabilidade. Não é mais sobre se ele vai falar. Isso já ficou para trás. A pergunta agora é, o quanto ele já falou? Mudança de defesa, mudança de postura, mudança de jogo. Isso não é emoção, é estratégia. Não quero envolver, a não ser que seja inevitável. Traduzindo, se já tiver prova, não tem como segurar. Valores altos, relações próximas, contratos difíceis de explicar. E aí entra o problema. Quando começa a ter pergunta demais, é porque a resposta não é simples. Toda vez que algo avança, algo trava. Toda vez que alguém puxa, alguém segura. Isso não é teoria. Comportamento revela estrutura. Enquanto isso, tem gente celebrando, discursando, se emocionando, como se estivesse tudo sob controle. Não está. E quem acha que está, ou não entendeu, ou entendeu demais. Não poupar ninguém. Essa frase não aparece por acaso. Ela aparece quando ou você fala um número ligado a uma estrutura. Prazo. Quem estava ali? E por quê? Porque às vezes um detalhe pequeno derruba um sistema inteiro.
Quando você junta forças diferentes, você cria equilíbrio. Equilíbrio, nesse contexto, significa uma coisa: fica mais difícil segurar. E aí chega onde sempre chega: política, dinheiro, relações, tudo começa a se cruzar. E quando cruza, não volta mais. Tem tentativa de contenção, tem movimento de bastidor, mas talvez já tenha passado do ponto. Porque isso aqui não é mais um caso, é um efeito. Não se controla. Se você ainda acha que isso aqui é exagero, você está olhando para o lugar errado, mas fica tranquilo. Porque enquanto muita gente ainda está tentando entender, aqui a gente já está lendo o movimento, aqui é no... O que tem no meu balaio hoje? Hoje não tem escândalo. Tem algo mais sofisticado, um sistema funcionando exatamente como foi desenhado para funcionar. Não tem surpresa, tem padrão. E método não falha. Uma CPI resolve investigar crime organizado. Na teoria, ela tem poderes de juiz, quebra sigilo bancário, acessa dados fiscais, alcança comunicações, tudo isso para uma coisa só: seguir o dinheiro. Na teoria, ela pode. Na prática, ela pode até começar a chegar perto demais. Porque no Brasil, investigar não é só direito, é território. A investigação avança. E o dinheiro faz o que sempre faz. Ele conecta pontos que ninguém queria conectar. Leva a um fundo. Arlen. Esse fundo adquire participação em um empreendimento, um resort, mas não qualquer resort, um que já esteve vinculado à família de Dias Toffoli. Tem algo mais desconfortável, um ponto de conexão que pede aprofundamento. E isso muda o ambiente. A CPI decide não ficar na superfície. Aprova a quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático, ou seja, investigar de verdade. E é exatamente aqui que tudo deixa de ser neutro e passa a ser sensível. Entra em cena Gilmar Mendes, sem barulho, sem espetáculo, sem tensão visível, só com o instrumento mais poderoso do sistema, uma decisão monocrática. E com ela, o movimento é interrompido. O argumento? Forma, votação em bloco, deliberação simbólica, ausência de individualização. Tecnicamente, consistente, alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas aqui está o ponto central. Não se discute o que pode ser descoberto. Se bloqueia o caminho até a descoberta. Já havia decisão anterior do próprio ministro barrando tentativa semelhante. E quando a CPI tenta alcançar o mesmo contexto por outro caminho, isso passa a ser visto como tentativa de contornar a decisão judicial. Resultado? Bloqueio completo. No mundo real, isso significa: você pode investigar, mas não pode investigar sem precisão absoluta, não pode insistir após um limite imposto. O sigilo continua fechado, o dinheiro continua em silêncio, a investigação recua, e tudo isso acontece dentro da legalidade. Nada esquegal, tudo tecnicamente impecável. Isso não é só um caso. É uma aula sobre como o sistema reage quando a investigação deixa de ser superficial, se aproxima de zonas sensíveis. Existe o direito de investigar, mas existe também o limite de até onde esse direito é tolerado na prática. Se tudo está juridicamente correto, por que o resultado é sempre o mesmo? Talvez porque o problema nunca foi a lei. Talvez seja quem consegue atravessar a lei até o fim. No Brasil, todos são iguais perante a lei. Mas nem todos são investigados com a mesma profundidade. E isso não está escrito. Não precisa. Porque já está funcionando. O povo paga. A estrutura opera. O limite aparece. Aqui é no pelo da gata. Vamos ver o que caiu no meu balaio hoje. Drama patrocinado. No Brasil, até a indignação tem marketing. E o carnaval nunca é só carnaval. A política brasileira conseguiu. Transformou estátua em protagonista. Se fosse apenas vandalismo, seria caso de polícia. Mas quando vira manchete dramática, vira narrativa. Não é só sobre a estátua. É sobre emoção. Indignação performática. Porque indignação rende mais clique que gestão. A política brasileira tem duas fases. Primeiro o discurso, depois o espetáculo. E às vezes o espetáculo é mais barulhento que o problema. Primeiro você escolhe a palavra mais chocante. Depois você coloca na manchete. Depois você espera a reação. Silêncio. E ela vem. Estátua já cumpriu seu papel, gerou manchete. Aqui eu não aumento o drama, eu só mostro o palco. Curioso como o debate nunca fica na política pública. Sempre escorrega para o espetáculo. E enquanto todo mundo discute a estátua, ninguém pergunta sobre o pedestal. O dinheiro público é invisível até virar espetáculo. Primeiro o palco, depois a explicação, se vier. No Brasil, a manchete chega antes da verdade.
E a indignação chega antes da planilha. Planilha não emociona. Por isso quase ninguém lê. Carnaval é festa, orçamento é matemática. E matemática não samba, mas parece que desfila. Enquanto milhões desfilam, hospitais aguardam, escolas aguardam, infraestrutura. O problema nunca é a festa. O problema é a prioridade. Orçamento não é fantasia, e imposto não desfila. Eu não invento, eu só tiro do balaio. E hoje veio caro. Eu não acuso, eu comparo. E comparação dói. Aqui é no pelo da gata. O que tem no meu balaio hoje? Nada demais. Só 129 milhões. Troco de padaria institucional. Eu sempre digo, no Brasil o amor pode até ser cego, mas o contrato enxerga muito bem. 3,6 milhões de reais por mês, por 3 anos. É amor ou é advocacia com vitamina premium? Você já percebeu como o dinheiro adora a gravidade? Ele sempre cai na órbita do poder. É quase física quântica jurídica. Estou dizendo que no Brasil, o oxigênio do sucesso empresarial é proximidade atmosférica. 3,6 milhões por mês. Tem advogado brigando por honorários parcelados no cartão. E tem advogado com tabela da OAB versão Olimpíada. Meritocracia existe. Mas algumas pessoas começam a corrida já dentro do camarote. Não é comunhão universal de bens. É comunhão universal de influência. E influência no Brasil rende juros compostos. Casamento é união de vidas. Mas quando envolve poder, às vezes parece fusão empresarial. No direito público existe um princípio chamado moralidade. E moralidade não é só não cometer crime. É não parecer um roteiro conveniente demais. Porque quando toga e milhões aparecem na mesma manchete, o povo não vê compliance, vê privilégio. Mas é legal! Muita coisa legal. Legalidade não é sinônimo de decência institucional. O povo não está discutindo tipificação penal, está discutindo cheiro. O poder tem cheiro. Coincidência de 129 milhões não é coincidência. É roteiro. Talvez seja tudo absolutamente irregular. Quando dinheiro e poder dividem a mesma mesa, o povo vira espectador do próprio país. Aqui é no pelo da gata. Ah, que sorriso perfeito para este momento. Assinarei com esta caneta dourada. Pronto, contrato de 129 milhões assinado. E o dinheiro vem do balaio. Incrível! Sucesso total! O que tem no meu balaio hoje? Olha a quebra de sigilo. Eu amo quando a República acorda. Porque quebra de sigilo é aquela fase linda em que o silêncio começa a fazer cardio. Antes que os emocionados infartem, não é condenação, mas também não é massagem relaxante. É lupa. E lupa não foi inventada para admirar paisagem. Quando eu escuto essa expressão, eu já sinto o cheiro de extrato bancário. Calma, não é condenação, mas também não é passeio no parque. O Brasil é curioso. Quando o investigado é adversário, é justiça divina. Quando é aliado, é ataque institucional. Se fosse adversário político, já teria live pedindo prisão. Mas quando o sobrenome é pesado, o discurso fica técnico demais. Mas vamos ser adultos? A instituição que funciona investiga todo mundo. Ou vira clube fechado. Investigação é tipo raio-x. Às vezes não acha nada. Às vezes acha o que ninguém queria enxergar. Quebra de sigilo é quando o sistema diz: vamos conferir a versão oficial. E versão oficial no Brasil costuma ter rodapé. Mas calma, pode não sair absolutamente nada. E aí todo mundo respira aliviado. Ou pode sair algo pequeno e vira grande. E quando envolve poder, o barulho nunca é só jurídico. É político, é narrativo. Mas eu não estou acusando ninguém. Eu só acho curioso
Como a temperatura muda dependendo da família. Dependendo do sobrenome, o discurso emagrece. O que deixa o Brasil nervoso não é o sigilo, é o sobrenome. Ou o sistema funciona para todos, ou não funciona. E regra elástica não é regra. Agora imagine o que pode sair de uma lupa bem posicionada. Às vezes não sai nada. E às vezes sai tudo. E quando envolve poder, o silêncio pesa mais. Mas calma, eu só estou observando. Quebra de sigilo não derruba governo. Mas derruba discurso confortável. E quando o discurso cai, alguém sempre culpa o espelho. Aqui é no pelo da gata. O que tem no meu balaio hoje? Tem um senhor de 78 anos que trabalhou desde os 14. Tem uma viúva que vive de pensão. Tem um deficiente que depende do benefício para sobreviver. E tem alguém que olhou para isso e viu oportunidade. Não é desespero, não é fome, não é necessidade, é cálculo. Ninguém entra armado, ninguém corre, ninguém aponta a arma. Só um desconto, pequeno, discreto, repetido. O tipo de crime que aposta no cansaço da vítima. Porque o idoso não vai até Brasília, ele vai até a farmácia. E quando percebe que o dinheiro não deu, acha que errou na conta. Mas não errou. Alguém errou por ele. Isso é o que mais dói. Não é roubo aleatório, não é acidente. É escolher quem tem menos força. É escolher quem não entende o aplicativo. Quem não tem advogado, quem não tem energia para enfrentar fila, protocolo, requerimento, é escolher quem já está cansado. Isso não é ousadia, é covardia técnica. Porque para acontecer em escala, não basta um golpista. Precisa de engrenagem, precisa de assinatura automática, precisa de autorização que ninguém lembra de ter dado. E precisa de silêncio. O silêncio de quem deveria ver, o silêncio de quem deveria impedir. Fraude isolada é erro, fraude repetida é modelo. O aposentado contribuiu a vida inteira, pagou imposto sobre tudo, salário, consumo, conta de luz, e quando chega a hora de receber, vira fonte de renda paralela. É como se o sistema dissesse, obrigado por construir o país, agora devolva uma parte. O crime não está só no dinheiro, está na escolha. Escolher o frágil é estratégia, escolher o frágil é saber que ele vai demorar a reagir. Escolher o frágil é confiar que a burocracia vai cansá-lo primeiro. E isso não é só ilegal, é feio. Feio num nível que nem cadeia resolve. Quando você rouba um banco, você enfrenta segurança. Quando você rouba um aposentado, você enfrenta o silêncio. E silêncio é confortável. Mas cada extrato olhado com dúvida, cada remédio cortado ao meio, cada viúva achando que esqueceu, é uma violência que não aparece no noticiário. O dinheiro é grave, mas mexer com a dignidade mental de quem já trabalhou a vida inteira, isso é perverso. Agora imagina o outro lado, alguém sentado, planilha aberta, número de CPFs, margem de desconto, volume, escala. Não é impulso, é planejamento. Não é raiva, é frieza. É olhar para uma base de aposentados e enxergar potencial de arrecadação. É transformar a vulnerabilidade em modelo financeiro. Isso não é só crime, é desumanização. O mais perturbador não é o desconto, é o que ele faz na cabeça da vítima. O idoso pensa, eu devo ter errado, eu devo ter assinado, eu devo ter esquecido. Ele envelhece duas vezes, uma pelo tempo, outra pela culpa. E quem criou o desconto sabe disso. O constrangimento cala, sabe que a vergonha impede a denúncia, porque ninguém quer admitir, eu fui enganado. Um país que permite isso não está falhando só na fiscalização. Está falhando na consciência. Aqui é no pelo da gata. O que tem no meu balaio hoje? Hoje tem perícia digital, tem mensagem que desaparece, tem nota oficial e tem aquela velha pergunta do direito brasileiro. Quem está dizendo a verdade? Segundo reportagens da imprensa, mensagens teriam sido encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Essas mensagens teriam sido extraídas em perícia realizada pela Polícia Federal do Brasil. E os registros indicariam contato com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Mas aí veio a nota oficial. Porque no Brasil, quando aparece uma denúncia, a primeira coisa que nasce não é investigação, é nota. Versão número 1, a perícia. Versão número 2, a reportagem. Versão número 3. Quando 3 versões aparecem na mesma história, normalmente a verdade ainda está tentando entrar na sala. Ele lembra de tudo.
Mensagem apagada, arquivo apagado, histórico, data, hora, número de telefone. O celular pode esquecer, mas a perícia não acredita em amnésia seletiva. Agora vem o detalhe curioso. Algumas mensagens teriam sido enviadas em visualização única. Mensagem que aparece e desaparece. É praticamente o modo fantasma do WhatsApp. Só esqueceram de avisar uma coisa. Fantasma pode sumir da tela. Mas às vezes continua, assombrando a perícia. Agora vem algo realmente surpreendente. Quem trouxe essa história à tona? Sim, a Globo. E quando até a Globo começa a revelar coisas desconfortáveis, é porque o roteiro da realidade ficou mais imprevisível que série da Netflix. Brasil. O único país onde às vezes até o noticiário parece surpreso com o próprio noticiário. Vocês perceberam uma coisa curiosa? Quando aparece mensagem no celular de um cidadão comum, é prova. Quando aparece no celular de gente poderosa, vira interpretação complexa do universo digital. Mas tem um pequeno problema nessa história. Celular não tem ideologia. Celular não vota. Celular não faz discurso. Celular registra. E quando um celular começa a falar, geralmente muita gente corre para escrever nota. E quando aparecem muitas notas, muitas explicações e muitas versões diferentes, normalmente o problema não é a perícia. É o que ela encontrou. Porque aqui é no pelo da gata! O que tem no meu balaio hoje? Tem foguete dando ré. Sim, a Procuradoria-Geral da República resolveu pedir ao Supremo Tribunal Federal para arquivar a investigação contra o homem que faz foguete dar ré, Elon Musk. Porque aparentemente, não foi só o foguete dele que aprendeu a voltar. Aliás, vamos revisar essa história. Primeiro brigaram com o homem mais rico do planeta, depois ameaçaram fechar a rede social dele, depois mexeram no dinheiro da empresa dele e agora resolveram arquivar. Isso não é processo, isso é teste de lançamento. Vocês já viram o foguete da SpaceX? Ele sobe, faz barulho, todo mundo olha, vai pro espaço. E depois volta. Pois é, o processo também. No Brasil, até processo aprende engenharia aeroespacial, ele pousa direto no arquivo. O Brasil entrou numa briga internacional com o dono do Twitter, o homem que controla satélite, internet, foguete e metade da internet mundial. Aí resolveram mexer com a Starlink, que é basicamente internet vinda do espaço. Então vamos entender. O processo subiu, sumiu. E agora voltou do espaço. Eu imagino o Elon Musk vendo isso. Ele olha o foguete, olha o processo, olha o foguete, olha o processo. E pensa, isso aqui também dá para fazer pousar. Inclusive, isso devia virar princípio do direito brasileiro. Em latim, processos reversos instantâneos. Significa processo que dá ré imediatamente. Eu falei que tinha foguete dando ré no meu balaio, mas esse aqui já veio arquivado. Tem foguete dando ré, agora só falta o processo pedir vaga no estacionamento do tribunal. Ora, vejam só este pequeno foguete reutilizável. A chama está acesa, mas aponta para trás. Uma reversão e tanto, não? Será que ele está fugindo da própria propulsão? Uma teoria bem criativa, admito. Nem precisa subir, já nasce voltando. No fim das contas, o foguete deu ré e o processo também. Aqui é no pelo da gata. Olha só que elegante. Quando a CPI abre, o STF fecha. Brasil. O único país onde uma investigação nasce como escândalo e termina como procedimento administrativo educado. Vamos falar da coisa mais sensível dessa história. Dinheiro.
Não é dinheiro de banqueiro, não é dinheiro de empreiteira, não é dinheiro de lobby. É dinheiro de aposentado, dinheiro de pensionista. Dinheiro de gente que trabalhou 40 anos para descobrir que o sistema trabalha contra ele há 41. Então o Congresso cria uma CPI. CPI é aquela criatura curiosa da democracia. Ela nasce prometendo duas coisas: investigar e descobrir. Mas no Brasil, às vezes ela nasce prometendo três: investigar, descobrir ou morrer lentamente em uma pilha de papéis. CPI, alguém teve uma ideia perigosa: seguir o dinheiro. Seguir o dinheiro em Brasília é uma atividade de alto risco. Porque dinheiro tem um defeito grave. Ele costuma levar a lugares onde certas pessoas preferiam que ninguém chegasse. Mas aí entra em cena a caneta. A caneta mais poderosa da República. Aquela que transforma a tempestade em despacho. A quebra de sigilo foi suspensa. Motivo? Falta de fundamentação individualizada. Traduzindo do juridiquês para o português da gata, a CPI pediu. O Supremo respondeu: explique melhor. Mas politicamente parece aquele momento do cassino quando o croupier recolhe as fichas e diz: senhores, jogo encerrado. Em Brasília nada acontece por acidente. Tudo é coreografia. Um investiga, outro suspende. Um faz discurso, outro publica decisão. E a engrenagem continua girando, como um relógio suíço. Só que com o horário de Brasília. Mas tem um detalhe pequeno nesse espetáculo institucional. Pequeno. Quase invisível. Os aposentados, os pensionistas, os velhinhos, eles não têm fórum privilegiado, eles não têm gabinete, eles não têm ministro, eles só têm um benefício, que alguém decidiu transformar em caixa eletrônico involuntário. E o silêncio. O silêncio institucional brasileiro. É uma coisa linda, elegante, educado. Especialmente quando envolve dinheiro que não pertence às elites do poder. Quando a CPI abre, o STF fecha. No Brasil, investigar é permitido, descobrir é que complica. O dinheiro do aposentado some rápido. Gente, hoje o balaio trouxe isso. Uma CPI querendo abrir, uma decisão mandando fechar, um país assistindo. E aposentados tentando entender. Em qual capítulo dessa novela institucional o dinheiro deles aparece de volta? Mas calma, porque no Brasil a verdade sempre aparece. Às vezes em relatório, às vezes em delação, às vezes em manchete. E às vezes só aparece no balaio. O que tem no meu balaio hoje? Isso aqui não é só uma notícia. Isso aqui é um pequeno experimento jurídico brasileiro. Interessante. Investigou, agora pode trabalhar no gabinete. Na teoria do direito, a coisa funciona assim. Polícia investiga, Ministério Público acusa, juiz julga. É o famoso sistema acusatório. É simples. Cada um na sua função, cada um no seu quadrado. Mas no Brasil, às vezes parece mais um open office institucional. Porque veja que curioso. Quem investigou, agora pode trabalhar dentro do gabinete de quem julga. É quase uma integração de equipe. Imagine um campeonato de futebol. Quem analisou as faltas, agora senta na cabine do árbitro. Só para ajudar. Agora imagine a sensação de quem está sendo investigado. Você olha para o processo, olha para o tribunal e percebe que as paredes institucionais ficaram bem mais próximas. Claro, não estou dizendo que tem algo errado. Jamais. Isso aqui é Brasil. E no Brasil, tudo é absolutamente normal. Mas existe uma frase antiga no direito. Justiça não precisa apenas ser justa. Ela precisa parecer justa. Porque quando a investigação e o julgamento começam a parecer muito próximos, o cidadão comum começa a sentir um leve frio na espinha institucional. Montesquieu escreveu sobre separação de poderes. Mas talvez ele não tenha conhecido o coworking institucional brasileiro. Talvez seja só uma coincidência administrativa. Daquelas coincidências que fariam qualquer professor de processo penal pedir licença sabática. Veja bem. Investigar é uma coisa, julgar é outra. São funções diferentes. Distâncias institucionais existem por um motivo, para proteger o processo. Mas quando tudo começa a parecer muito perto, investigação, gabinete, decisão.
o processo começa a parecer menos um tribunal e mais uma reunião de equipe. Mas calma. Deve ser só impressão. Porque no Brasil, as funções se separam. Só não dizem em qual sala. Aqui é no pelo da gata. Brasília é uma cidade elegante. Palácios, discursos sobre instituições, entrevistas cheias de palavras difíceis. Mas existe uma coisa pequena, silenciosa, capaz de provocar insônia coletiva no andar de cima. Não é eleição. É algo muito mais perigoso para o poder. Um celular apreendido. Isso que entrou no radar da Polícia Federal na investigação que envolve o empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master. Investigação financeira. Bilhões em jogo. Nada que o Brasil já não tenha visto antes. Mas investigações financeiras têm um detalhe curioso. Elas começam falando de dinheiro e muitas vezes terminam revelando bastidores. Investigadores analisam mensagens no celular do empresário em que ele menciona encontros com autoridades. Entre essas menções aparece referência a encontro com o ministro Alexandre de Moraes. Não prova irregularidade alguma. Autoridades encontram empresários o tempo todo, mas em Brasília existe uma regra silenciosa. Essa fica no corredor é apenas política. Quando a conversa aparece num celular dentro de uma investigação, a história muda de tom. Empresário conversa com político. Político conversa com ministro. Ministro conversa com empresário. Tudo perfeitamente normal. Até surgir a pergunta fatal. Essa conversa ficou registrada? Reportagens também mencionam o contrato relevante entre o Banco Master e a esposa do ministro Alexandre de Moraes. É aqui que entramos em um terreno clássico do direito processual brasileiro. Suspeição e impedimento de magistrado. O Código de Processo Civil e a Lei Orgânica da Magistratura Nacional tratam dessas situações. Existem dois conceitos diferentes. O impedimento é objetivo. A lei identifica uma ligação direta entre o magistrado e o caso. Quando isso acontece, a regra é clara. O juiz não pode atuar no processo. Suspeição é mais sutil. Ela aparece quando circunstâncias levantam dúvidas sobre a imparcialidade. Não significa que exista irregularidade, mas pode comprometer a neutralidade. Juiz, saia desse processo. Suspeição é quando o país inteiro olha para a situação e pergunta: isso não pega mal? Exatamente por isso que casos que misturam investigações financeiras, celulares apreendidos, autoridades poderosas e contratos privados, arte institucional intenso. Não necessariamente porque existe irregularidade comprovada. Porque existe um princípio central da justiça. A imparcialidade precisa existir e também precisa parecer existir. Esse ponto que Brasília entra naquele estado psicológico curioso. Não é pânico, é algo mais sofisticado. Alguns figurões começam a revisar mentalmente. Reuniões, jantares, conversas, mensagens antigas. Porque a política brasileira descobriu uma verdade tecnológica inconveniente. Backup é mais poderoso que discurso. A pergunta que fica no ar é outra. Isso é apenas política ou cria um problema institucional? E enquanto essa resposta não aparece, Brasília descobre uma verdade desconfortável. Em tempos de investigação digital, histórico de conversa pode ser mais explosivo que discurso oficial. Ah, Brasil, você realmente acordou hoje decidido a testar os limites do absurdo institucional. Relator de CPI diz que ministro do STF cometeu fraude processual. Fraude processual no Supremo. Isso não é manchete. Isso é roteiro de tragicomédia constitucional. Brasil, você virou um reality show jurídico permanente. Uma CPI investigando. Um senador acusando fraude processual, um ministro anulando investigação. E o país inteiro assistindo, como quem vê final de campeonato. Mas ninguém entende quem é o juiz, quem é o jogador e quem é o dono do estádio. Vamos falar da palavra mágica. Fraude processual. No direito, isso não é xingamento. É coisa gravíssima. É quando alguém usa o próprio processo para distorcer o processo. É usar a regra do jogo para mudar o resultado do jogo. A CPI chega com lupa, quer investigar, quer seguir dados, quer seguir dinheiro. E, de repente, surge uma decisão. E o processo sofre morte súbita institucional. No Brasil acontece um fenômeno curioso. Processos têm vida espiritual. Eles nascem, crescem, caminham, chegam perto de lugares perigosos e evaporam. Às vezes parece ilusionismo constitucional. O cidadão comum olha para tudo isso e pensa: quando é comigo o processo anda rápido?
Mas quando chega perto do poder, o processo entra em modo labirinto constitucional. Né? Justiça não pode parecer um clube fechado. Justiça não pode parecer um escudo de poder. Justiça não pode parecer blindagem institucional. Justiça precisa parecer justiça. Porque quando a população começa a suspeitar que as regras são flexíveis para quem manda e implacáveis para quem obedece, a confiança pública começa a rachar. Gente, enquanto isso, o cidadão paga imposto, espera processo, espera justiça, e olha para Brasília como quem assiste truque de mágica mal explicado. CPI acusa fraude. Senador chama a decisão de grotesca. Investigação desaparece. Brasil? O único país onde o processo judicial às vezes parece um espetáculo de ilusionismo constitucional. A investigação aparece e depois some. E todo mundo finge que entendeu o truque. Gente. Aqui é no pelo da gata. O que tem no meu balaio hoje? Hoje tem perícia digital, tem mensagem que desaparece, tem nota oficial e tem aquela velha pergunta do direito brasileiro. Quem está dizendo a verdade? Segundo reportagens da imprensa, mensagens teriam sido encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Essas mensagens teriam sido extraídas em perícia realizada pela Polícia Federal do Brasil. E os registros indicariam contato com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Mas aí veio a nota oficial. Porque no Brasil, quando aparece uma denúncia, a primeira coisa que nasce não é investigação, é nota. Versão número 1, a perícia. Versão número 2, a reportagem. Versão número 3. Quando 3 versões aparecem na mesma história, normalmente a verdade ainda está tentando entrar na sala. Ele lembra de tudo. Mensagem apagada, arquivo apagado, histórico, data, hora, número de telefone. O celular pode esquecer, mas a perícia não acredita em amnésia seletiva. Agora vem o detalhe curioso. Algumas mensagens teriam sido enviadas em visualização única. Mensagem que aparece e desaparece. É praticamente o modo fantasma do WhatsApp. Só esqueceram de avisar uma coisa. Fantasma pode sumir da tela. Mas às vezes continua, assombrando a perícia. Agora vem algo realmente surpreendente. Quem trouxe essa história à tona? Sim, a Globo. E quando até a Globo começa a revelar coisas desconfortáveis, é porque o roteiro da realidade ficou mais imprevisível que série da Netflix. Brasil. O único país onde às vezes até o noticiário parece surpreso com o próprio noticiário. Vocês perceberam uma coisa curiosa? Quando aparece mensagem no celular de um cidadão comum, é prova. Quando aparece no celular de gente poderosa, vira interpretação complexa do universo digital. Mas tem um pequeno problema nessa história. Celular não tem ideologia. Celular não vota. Celular não faz discurso. Celular registra. E quando um celular começa a falar, geralmente muita gente corre para escrever nota. E quando aparecem muitas notas, muitas explicações e muitas versões diferentes, normalmente o problema não é a perícia. É o que ela encontrou. Porque aqui é no pelo da gata! O que tem no meu balaio hoje? Tem banqueiro, tem ministro do Supremo, tem prisão e aparentemente tem mensagem também. Porque no Brasil a justiça é cega, mas aparentemente o celular dela tem visão noturna. O episódio envolve o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master. Segundo relatos divulgados recentemente, teriam existido mensagens entre os dois. Detalhe curioso, essas mensagens teriam ocorrido no mesmo dia da prisão. Coincidência? Pode ser. Mas é aquela coincidência que faz qualquer advogado derrubar o café. Vamos lembrar como deveria funcionar. No Brasil existe algo chamado sistema acusatório. Polícia investiga, promotor acusa, juiz julga, cada um no seu papel. É tipo futebol, o juiz não entra em campo e definitivamente não troca mensagem com o jogador antes do pênalti. Mas talvez seja só evolução tecnológica. Hoje temos banco digital, consulta médica online e namoro por aplicativo. Então por que não
Imagina a conversa. Excelência, posso explicar? Pode, mas manda áudio curto que eu estou em reunião. Seja só modernização do sistema. Hoje tem banco digital, tem consulta médica online, então por que não justiça premium? Plano básico advogado, plano intermediário recurso, plano premium WhatsApp do juiz. Existe algo muito importante no direito, a aparência de imparcialidade. Não basta o juiz ser imparcial. Ele precisa parecer imparcial. Porque quando a justiça começa a parecer próxima demais, a confiança começa a ficar distante. Talvez estejamos presenciando o nascimento de um novo princípio jurídico. O princípio do contato privilegiado. Alguns investigados têm advogado, defesa, recurso. Outros aparentemente têm algo ainda mais poderoso, o número do juiz salvo nos favoritos. Aliás, eu tentei falar com o suporte do meu banco esses dias. Esperei 40 minutos. Digitei 1, digitei 2, digitei CPF, digitei data de nascimento. E no final ouvi: todos os atendentes estão ocupados. Agora aparentemente existe gente que pula essa fila inteira e vai direto no suporte técnico do sistema judicial. E aí entra o problema. O cidadão comum olha para isso e pensa: interessante. Eu mal consigo falar com o gerente do banco, mas tem gente que aparentemente consegue falar direto com o juiz. E quando essa impressão nasce, a confiança na justiça começa a evaporar. Talvez o direito esteja evoluindo e a gente não percebeu. Já existe princípio da legalidade, princípio do contraditório, princípio da ampla defesa, e agora talvez exista outro surgindo. O princípio do contato privilegiado. Alguns réus têm advogado. Outros aparentemente têm o número salvo nos favoritos. Talvez exista explicação, talvez exista contexto, talvez tudo seja absolutamente normal, mas quando o investigado parece conversar com o juiz, a pergunta aparece sozinha. Isso é sistema acusatório ou virou grupo de WhatsApp institucional? Porque quando o assunto fica estranho, a gente abre o balaio, e aqui é no pelo da gata. O que tem no meu balaio hoje? Hoje tem uma notícia interessante, dessas que fazem qualquer estudante de direito levantar a sobrancelha. Uma notícia que mistura Constituição, CPI, STF e sorteio. Olha só isso. Dias Toffoli é sorteado relator de pedido para a abertura da CPI do Banco Master. Sorteado. Eu gosto dessa palavra. Sorteio. Porque no Brasil nós temos 2 sorteios muito famosos. Um é a máquina de pegar ursinho no shopping. O outro é o sorteio de processo no STF. Mas pelo menos na máquina do ursinho a gente vê a garra tentando pegar alguma coisa. Direito nisso. O pedido que chegou ao STF é um mandado de segurança. Ele pede que a Câmara dos Deputados instale uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. A Constituição Federal diz que uma CPI deve ser instalada quando existem 3 requisitos. Primeiro, o requerimento de 1/3 dos parlamentares. Segundo, o fato determinado a ser investigado. Terceiro, o prazo certo para a conclusão. Se esses 3 requisitos existem, a CPI deve ser instalada. Não é favor. É direito da minoria parlamentar, que já decidiu isso. No caso da CPI da Covid-19 no Senado. No momento, o tribunal disse claramente que, se os requisitos existem, o presidente da Casa Legislativa não pode simplesmente ignorar a CPI. Mas existe um detalhe interessante nessa história. No direito processual existe algo chamado prevenção. Significa que quando o ministro já está cuidando de um caso, novos processos relacionados normalmente vão para ele. Conveniente, não acha? Centraliza tudo nas mãos de uma só pessoa. E sabe quem é o relator atual dos processos ligados ao caso Master? André Mendonça. Então surge uma pergunta jurídica simples. Esse mandado de segurança tinha conexão com o caso Master? Ou não? Tinha. Poderia haver prevenção. Se não tinha, então o sorteio foi perfeitamente normal. Teoricamente simples. Porque o sistema de distribuição do STF é eletrônico, automático, imparcial, um algoritmo. Quase um bingo institucional. Porque no direito, meus caros, as coisas deveriam funcionar por regras, não por coincidências. Mas o Brasil é um país criativo, às vezes até criativo demais. Então agora, resta descobrir uma coisa muito simples. O precedente vale ou vale dependendo do caso? E eu confesso, eu adoro regras claras. Facilitam muito a vida, especialmente para quem trabalha com direito. Agora, essas são mais difíceis de explicar. Porque se a regra vale sempre, então a decisão é jurídica. Mas se a regra vale só às vezes, aí já não é mais direito. Calma. Vamos aguardar. Porque no final das contas, quem vai decidir essa história é o próprio STF. E talvez o sorteio tenha sido apenas uma grande coincidência. Ou não. E enquanto isso a gente segue observando, com atenção, com calma e com um pouco de ironia. Aqui é no Pelo da Gata!
Hoje o balaio veio interessante. Tem Supremo, tem diplomacia, tem Washington, tem recuo. Tem uma palavra que começou a circular nos bastidores de Brasília, Magnitsky. E quando essa palavra aparece, o clima jurídico muda. Moraes autoriza conselheiro de Trump a visitar Bolsonaro. Autorizou. Simples assim. Um assessor ligado ao universo político de Trump queria visitar Bolsonaro. E o ministro do Supremo autorizou. Moraes autoriza conselheiro de Trump a visitar Bolsonaro. Até aqui, processo normal. Pedido. Decisão. Autorização. E então vem a segunda manchete. Autorizou. Depois não autorizou mais. Juridicamente, isso se chama reavaliação. Politicamente, se chama outra coisa. Sinais de isolamento no Supremo. E aí entra a palavra mais curiosa da política. Isolamento. Ninguém admite. Mas quando a imprensa começa a escrever, porque alguém já percebeu. Agora vamos organizar as manchetes. Primeiro, visita internacional. Depois, autorização. E logo em seguida, discussão sobre isolamento. Mas o roteiro ainda não acabou. Estados Unidos podem recolocar Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. Magnitsky. Quando essa palavra aparece, não é manchete doméstica, é geopolítica. A Lei Magnitsky é uma legislação americana, criada para sancionar autoridades estrangeiras acusadas de violações de direitos. As consequências podem incluir bloqueio financeiro, restrições internacionais, impedimento de entrada nos Estados Unidos. Não é algo que Brasília controla, é algo que Washington decide. Agora observe a coincidência cronológica. Primeiro uma decisão envolvendo um assessor ligado a Trump, depois o recuo, e então o debate internacional sobre Magnitsky. Coincidência? Brasília adora coincidências. Enquanto as discussões ficam dentro do Brasil, é política doméstica. Mas quando começa a aparecer Washington, sanções, diplomacia, a conversa muda de nível. Veja o cenário. Um ministro poderoso, um ex-presidente preso, um assessor ligado ao universo político de Trump. E, de repente, uma discussão sobre sanções internacionais. Se isso fosse um roteiro de série, os roteiristas diriam que exageraram. O que chama atenção não é uma manchete, são todas juntas. Autorização, recuo e isolamento. Magnitsky. Quando as manchetes começam a se empilhar assim, é porque algo mudou nos bastidores. Brasília é fascinante, porque às vezes uma decisão muda, uma visita não acontece e uma palavra estrangeira começa a circular, Magnitsky. E quando essa palavra entra no debate, até o silêncio político fica barulhento. Porque no Brasil, às vezes a história não está na decisão, está na sequência das manchetes. Aqui é no pelo da gata! Hoje o balaio está perigoso. Não é só uma manchete, são várias. Prisão, troca de advogado, rumores de delação, drama pessoal virando notícia. Quando tudo explode ao mesmo tempo, é sinal de que alguma coisa está se movendo nos bastidores. E quando isso acontece, Brasília costuma ficar em silêncio. Nos dias, um nome começou a aparecer em todas as manchetes. Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Um empresário do sistema financeiro. E quando alguém desse mundo entra em investigação, não é apenas um caso. É uma rede inteira de relações que começa a aparecer. Com a pressão, acontece uma mudança importante. Troca de advogados. Entra na defesa José Luiz Oliveira Lima. Quem acompanha grandes investigações no Brasil conhece esse tipo de movimento. É quando o jogo deixa de ser apenas jurídico e passa a ser estratégico. E aí surge uma palavra que sempre deixa Brasília desconfortável. Colaboração. Porque quando um empresário resolve colaborar, ele não entrega apenas nomes. Ele entrega mapas. Mapas de dinheiro, mapas de influência, mapas de bastidores que normalmente ficam invisíveis a estar. Quando alguém que conhece o sistema financeiro decide falar, algumas estruturas começam a tremer. Gente, observe o comportamento clássico. Alguns dizem que é exagero, outros dizem que não há nada. Alguns fingem que o assunto é irrelevante. Mas quem acompanha investigações no Brasil sabe que o silêncio muitas vezes é uma estratégia. Porque certas histórias são perigosas demais para crescer. Com dinheiro, a pessoa deixa de ser corno. Ácido? Sim, mas também revela algo desconfortável. Dinheiro compra muitas coisas, mas não compra controle absoluto da vida. Agora imagine o cenário. Prisão. Exposição pública. Pressão jurídica.
crise pessoal. Quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, algumas pessoas endurecem, outras começam a negociar. E é nesse momento que o sistema inteiro começa a prestar atenção. Uma regra antiga em investigações. Uma regra que derrubou governos. Uma regra usada por investigadores do mundo inteiro. Siga o dinheiro. Porque discursos podem mentir, testemunhas podem esquecer, documentos podem desaparecer, mas o dinheiro sempre deixa rastros. Quando alguém decide seguir esses rastros, algumas histórias começam a aparecer. Histórias que talvez muita gente preferisse que nunca fossem contadas. O que tem hoje no balaio? Um banqueiro sob pressão, uma troca estratégica de defesa e um fantasma circulando em Brasília. De uma possível delação. E quando alguém começa a seguir o dinheiro, segredos aparecem, estruturas tremem e algumas verdades. Aqui é no pelo da gata! O que tem no meu balaio hoje? Uma delação, mas não qualquer delação. Antes de falar, já está calando e isso muda tudo. De um lado, vai revelar os nomes escondidos. Do outro, já existe limite. Tem gente que pode cair, e tem gente que não pode nem ser mencionada. Isso não é justiça, isso é seleção. Vamos tirar a fantasia disso aqui. Delação não é ato de coragem, é acordo, é negociação. E negociação tem preço, tem limite, e principalmente tem interesse. Bom, se a delação já nasce com alvo definido, ela também já nasceu com silêncio definido. Isso não é revelação, é curadoria. Se alguém fala, mas escolhe quem atingir, já escolheu quem proteger. Isso não é colaboração. Isso é engenharia, engenharia de narrativa. A lei não aceita meia-verdade. Ou é completa, ou não serve. Se omite, quebra o acordo. Se seleciona, perde valor. Simples. Mas existe algo que ninguém controla. Investigação real. Ela não segue roteiro. Ela não respeita versão. Ela pergunta uma coisa só. O que ficou de fora? Mas existe... Agora a pergunta que ninguém quer fazer. Por que uma delação pouparia exatamente onde o poder é maior? Coincidência, cálculo ou algo que não pode ser dito? No discurso é combate à corrupção. Na prática pode ser outra coisa. Controle de danos, redirecionamento, proteção seletiva. Porque quem delata não revela tudo, revela o que pode. Existe um ponto em que a verdade encosta no limite. E para. Não porque acabou, mas porque não pode continuar. E no final não é sobre quem aparece, é sobre quem foi mantido fora, porque o silêncio não é ausência, é acordo. Porque no jogo real, não vence quem fala, vence quem nunca é mencionado. Aqui é no pelo da gata.